Olhar Digital. Oferecimento processadores Intel. Quando o processador é Intel, a sua imaginação não tem limites. Olá, bem-vindos ao Olhar Digital. Computação na nuvem. Você já deve ter ouvido falar muito a respeito dessa tendência da tecnologia. Mas afinal, em que ela pode afetar a sua vida? Em países desenvolvidos, o crescimento da computação na nuvem já começa a produzir reflexos até na economia. E por aqui, como anda esse processo? Hoje você vai entender tudo o que a computação na nuvem representa para a era digital. iPad 3. O mais recente tablet da Apple foi lançado na última quarta-feira. Confira as novidades. O Google inaugurou sua nova política de privacidade e isso provocou reações negativas por todos os lados. Hoje você vai entender do que se trata. Esses são alguns destaques do Olhar Digital de hoje. Tem muito mais. Ultrabooks. No último capítulo da série, você vai conhecer mais modelos que estão chegando às lojas brasileiras. Você já ouviu falar de kublets? E as imagens em 3 dimensões que povoam os sites de alguns dos museus virtuais mais importantes do planeta. O Olhar Digital está começando. O novo iPad chegou. A Apple mostrou a novidade ao mundo essa semana. Veja o que mudou no tablet mais vendido do planeta. O novo iPad chegou. A nova versão foi mostrada esta semana em São Francisco, nos Estados Unidos. Entre as novidades em relação ao modelo anterior estão uma tela de altíssima definição, uma câmera melhor e conexão 4G. A resolução da tela do novo iPad, chamada de Retina Display, é 4 vezes superior à do iPad 2, com 3,1 milhões de pixels. Segundo a própria Apple, as cores e saturação das imagens do novo aparelho são 40% melhores do que a versão anterior. Tudo isso graças ao processador gráfico de 4 núcleos A5X. A definição consegue ser inclusive maior do que as atuais TVs Full HD. O novo iPad trará uma câmera embutida de 5 megapixels com sensor de luminosidade, filtro infravermelho e até detecção facial. No modo vídeo, a nova câmera possibilitará gravações em Full HD com 1080 linhas de resolução. Assim como o iPhone 4 e o 4S, agora o tablet da Apple também poderá ser usado como um hotspot, ou seja, a partir do aparelho, vai ser possível criar uma rede Wi-Fi pessoal onde quer que você esteja. E vale lembrar também que, apesar do novo iPad ser compatível com a rede 4G, o tablet funcionará normalmente também nas redes 3G e 3G+. Outra novidade é a duração da bateria. Hoje, a bateria do iPad 2 suporta até 9 horas de navegação através da rede 3G. No novo iPad, serão as mesmas 9 horas na rede 4G. No modo Wi-Fi, nada muda. A bateria continuará durando até 10 horas. O preço do novo iPad é o mesmo do iPad 2. Apenas o modelo compatível com 4G é um pouco mais caro. O aparelho estará disponível a partir do dia 16 de março nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, França, Alemanha, Suíça, Japão, Hong Kong, Singapura e Austrália. Outros países europeus e asiáticos receberão o novo tablet no dia 23 de março, mas ainda não há data prevista para o lançamento no Brasil. Para resumir, esse novo iPad traz como ponto mais forte a nova tela de altíssima resolução. Também o processador ganhou vitamina extra e promete um aparelho muito mais rápido que o atual iPad 2.
A conexão 4G também é um divisor de águas. Pena que no Brasil ela não faça sentido, já que estamos muito atrasados em relação ao resto do mundo nesse quesito. Não é difícil que quando tivermos 4G por aqui, um iPad 4 já tenha sido lançado. Mas essa mesma conexão 4G pode ser uma das responsáveis por um aparelho um pouco mais grosso e mais pesado. Acontece que o 4G consome muito mais bateria que a conexão 3G. E talvez o maior peso e maior espessura do novo aparelho sejam explicados justamente pela necessidade de uma bateria um pouco maior. Durante a semana, o olhardigital.com.br cobriu tudo o que envolveu a chegada do novo iPad. Acesse e confira todos os detalhes. Aproveite e dê sua opinião. O que você achou do novo iPad? Aliás, este é o nome do novo aparelho e nada de iPad 3 ou iPad HD como chegou a ser especulado. Vá lá, participe e deixe seu palpite nos comentários. Daqui a pouco, saiba por que a computação na nuvem pode mudar a sua vida. E as superimagens em 3 dimensões dos museus virtuais. Ultrabooks. No último capítulo da série de reportagens que fez um raio-x da nova categoria de computadores, você conhece mais modelos que estão chegando às lojas brasileiras. Vai ser difícil escolher um só. Novos modelos de Ultrabooks estão prestes a chegar ao mercado brasileiro. Como determina a categoria, todos com espessuras inéditas e bastante leves. Não diferente dos Estados Unidos e da China, onde os modelos de Ultrabook já se aproximam de uma centena, a aposta dos fabricantes por aqui também é grandiosa. É uma categoria que deve gerar no Brasil em torno de 10 a 15% do volume de notebooks do mercado brasileiro. Nós temos interesse sim em focar bastante nesse segmento para o ano de 2012 e expandir essa linha de produto para os próximos anos. Nesta mesma direção, o IDC prevê que em 2015 os Ultrabooks irão representar 25% do mercado mundial de portáteis. É uma fatia de mercado muito importante que os consumidores estão migrando, ou se visa que migrem para um computador mais portátil, de mais performance, e 25% até poderia ser algo tímido. O Ultrabook realmente tem uma série de características, desde desempenho, com o boot mais rápido, de ter a opção de permanecer conectado mesmo quando ele está em modo de dormir, ali, de espera. Uma série de especificações, além do peso e da espessura, define se uma máquina pode realmente ser classificada como Ultrabook. Bateria de longa duração, rápida inicialização e novas características de segurança são algumas delas. Conectividade também. Mesmo no modo hibernar, ele continua atualizando seus e-mails, suas redes sociais. Então é um produto para quem tem a necessidade de estar 100% conectado durante todo o tempo. Para cair nas graças do consumidor, as marcas apostam em outros diferenciais em seus modelos. Desde dispositivos extras de segurança a teclados iluminados, mas principalmente no que diz respeito à estrutura do aparelho. O material que a gente utiliza, alumínio, fibra de carbono, liga de magnésio, que deixa ele leve, resistente e confortável para quem vai usar no colo. Assim, muito menos calor na base do computador para quem vai usar no colo num lugar onde não tem uma mesa, que é o conceito aí da ideia do Ultrabook, né? À primeira vista, os Ultrabooks podem parecer equipamentos delicados e frágeis, mas há ainda uma grande preocupação com a resistência de uma máquina que, antes de tudo, deve ser carregada de um lado para o outro o tempo todo. O nosso é feito de alumínio e metal, que isso é diferencial que nós temos visando a durabilidade do investimento do cliente, seja consumidor corporativo, seja consumidor pessoa física. Alguns modelos terão a vantagem de serem fabricados aqui mesmo no Brasil. Outros serão sempre importados. Mas a tônica que domina a indústria é que esta é ainda uma primeira fase e que muita novidade ainda está por vir.
cada vez com mais performance e novas tecnologias, atendendo sempre o desejo do consumidor. Esse é o primeiro de uma linha de produtos que a gente vai estar lançando esse ano, que realmente vai transformar aí o nosso portfólio de produtos. Você quer conhecer outros modelos de Ultrabook recém-chegados ao país ou modelos que estão prestes a desembarcar por aqui? Bom, então acesse agora olhardigital.com.br. Aproveite também para conhecer tudo sobre essa nova categoria que em pouco tempo deve dominar as prateleiras em todo o mundo. Confira os vídeos que foram destaque durante a semana no olhardigital.com.br. Um aplicativo bem bacana para o Twitter. Ele lê seus posts em voz alta e também funciona como uma rádio online. Agora você também pode criar seus aplicativos para iPhone, iPad e Android. É fácil, rápido e de graça. Crie um verdadeiro jornal digital com notícias dos seus amigos. Muito mais que 140 caracteres. Conheça vários aplicativos que aumentam o tamanho dos posts no Twitter. Todos os sites da internet têm uma política de privacidade. São geralmente aqueles textos longos com letras pequenas que ninguém lê. Só que o Google alterou a sua política e isso provocou uma série de polêmicas. Saiba por quê e veja como isso pode afetar você. Sob muita polêmica e até certa resistência, a nova política de privacidade do Google já está valendo. Segundo o novo texto, serviços como o Gmail, Google+, o próprio buscador do Google, YouTube e outros agora podem compartilhar informações dos usuários entre si. Nessa unificação, claro, alguns pontos também foram modificados. Por exemplo, dados que não eram coletados, agora são, hein? Mas tudo isso é previsto e informado ao usuário. O que se discute é aquilo que está previsto. É ilegal ou não? Então, se o usuário tem conhecimento, ele concorda com isso, olha, eu estou usando o Google, não estou pagando nada, então o Google vai poder utilizar alguns dados pessoais meus, ele tem ciência de quais são esses dados, isso está claro para ele, não há problema nenhum. Na minha opinião, não há problema nenhum. Convenhamos, a maioria de nós não lê termos de adesão ou políticas de privacidade dos serviços que usamos na internet. Para completar, não existe no Brasil qualquer lei de proteção a dados pessoais, nem na internet, nem fora dela. Ainda assim, assumindo o risco ao aceitarmos esses termos sem conhecê-los por inteiro, temos o respaldo da jurisprudência brasileira, que já tomou decisões em favor dos internautas em casos relacionados ao uso indevido de dados pessoais no mundo virtual. O advogado especialista em direito digital afirma que não há qualquer ilegalidade por parte do Google nessa unificação das políticas de privacidade. Mas a mudança vai além, e mais do que cruzar informações de todos os serviços, a nova política de privacidade não permite que os usuários desliguem essa função. Ou seja, restam duas opções: aceitar ou deixar de usar os produtos da empresa. Quanto custa para a gente usar o Google ou os serviços do Google? A sua maioria, eles não custam absolutamente nada. Isso significa que o Google, então, é uma entidade filantrópica? Não. O Google está prestando um serviço gratuito, porém não filantrópico. E aí que o Google, obtém o seu rendimento, em parte através da utilização, do tratamento, da guarda de alguns dados, que podem ou não ser pessoais. Essa unificação eu vejo como positiva. É muito mais fácil para o consumidor, para o usuário que não lê, ter que ler somente agora uma política. Então esse é um ponto positivo. A questão é que o Google sempre teve acesso a dados que o ajudam a saber quem estava por trás do teclado, assim como seus gostos e preferências na rede. Mas com a unificação das políticas de privacidade, vai ficar mais fácil para a empresa criar perfis mais complexos sobre os seus usuários. Tudo isso, claro, porque para o Google essa informação significa dinheiro.
Monitorando as buscas, é possível traçar perfis mais embasados e vender essas informações a empresas de marketing. Para nós, usuários, a maior mudança que devemos perceber daqui para frente são ofertas mais direcionadas e relacionadas aos nossos gostos, sejam elas em publicidade ou na indicação de novos vídeos no YouTube, por exemplo. Se você realmente quiser estar ciente de tudo que o Google e qualquer outro site está coletando e armazenando, a solução é simples. O ponto principal agora eu diria que agora depende do usuário. O usuário, nós todos os usuários temos que ler essas políticas para compreender o que o serviço está propondo a fazer e quais dados o serviço está retendo, utilizando, tratando e eventualmente no futuro comercializando. No olhardigital.com.br você encontra uma matéria bem explicativa que mostra em que as novas políticas de privacidade do Google podem influenciar sua vida online. E se você quiser garantir sua privacidade total, aproveite para conhecer um complemento para os principais navegadores. Ele promete impedir qualquer rastreamento. Tem também essa outra ferramenta bem interessante. Ela mostra o grau de risco que um site apresenta para a sua privacidade. Acesse e confira. Novidade engraçadinha que encontramos na internet. Você já ouviu falar dos Kublets? Quem, quando criança, nunca se divertiu por horas e mais horas brincando com o Lego? Hoje, em um futuro que já virou presente, a ideia é a mesma: construir. Mas com os Kublets, esses pequenos cubos inteligentes, qualquer um é capaz de montar seu próprio robô. Os Kublets são blocos magnéticos que, quando combinados, são capazes de dar vida a uma infinidade de robozinhos com as mais distintas finalidades. E tudo isso sem fios, sem encaixes complicados e, o melhor, sem qualquer programação. Os cubos são divididos em 3 grupos: ação, sentidos e raciocínio. Combinando os 3 tipos, é possível, por exemplo, criar pequenos robôs que respondem à aproximação de objetos ou até à mudança de temperatura. É de deixar qualquer um de boca aberta. Na internet, a partir de maio, você vai poder comprar o kit com 6 cubinhos por $160, algo em torno de R$300. Um brinquedo caro, mas bastante interessante. A computação na nuvem pode mudar a sua vida. Aliás, ela já está alterando a vida de muita gente, criando oportunidades novas. Uma economia virtual diferente começa a surgir e pode abrir espaço para que muito mais gente arrisque a abertura de um negócio próprio. Este pequeno escritório em São Paulo é um bom exemplo de como a computação na nuvem vem revolucionando a realidade de pequenas e médias empresas. Aqui, esses jovens desenvolvem um serviço online inédito no Brasil, que permite que fãs financiem shows dos seus artistas favoritos. O surgimento dessa startup só foi possível graças a cloud computing, que reduziu muito os custos do investimento inicial para a empresa conseguir sair do papel. Quanto mais acesso eu tenho, mais rápido fica o meu servidor, entendeu? E o outro é o custo, né? Porque hoje o hardware é caro, é uma coisa cara, assim, hardware, software, são coisas caras que eu não preciso me preocupar, entendeu? Então meu custo cai 3 vezes. Essa talvez seja a principal vantagem da nuvem para esses novos negócios. Pesa menos no bolso. Para fazer esse mesmo negócio em outros tempos, esse pessoal teria de investir num servidor, um computador mais pesado. Só para preparar a máquina para funcionar ia levar quase 2 semanas. E para mantê-la funcionando 24 horas por dia, conectada à internet, ia custar cerca de R$2.000 por mês. Usando a computação na nuvem, o equivalente a essa mesma estrutura sai por cerca de R$70 por mês e a operação pode começar imediatamente. Também dá para aumentar a estrutura na hora que for necessário. A sua startup vai
tem um plano de crescimento e, em geral, as startups são bem agressivas com o plano de crescimento. E a escalabilidade do Cloud Computing possibilita que você cresça muito rápido, sem ter o problema tanto de tempo para você solicitar um outro servidor dedicado que você precisaria e também de custo. O que a gente mais achou animal assim, nessa ideia do Cloud Computing é você não precisar bancar uma estrutura sem ter a necessidade normal, no dia a dia de ter aquele servidor, entendeu? Então, eu tenho um movimento sazonal de visitas, entendeu? Então, eu tenho picos de 50 mil acessos, eu tenho um dia a dia de 10 mil, 15 mil acessos, entendeu? Então, o próprio Cloud Computer ele verifica que eu estou tendo mais acessos e aumenta a minha velocidade, disponibilizando mais memória, mais processador e mais largura de banda. Além do baixo investimento e da escalabilidade imediata, a computação na nuvem permitiu o surgimento de novos negócios, como o caso das locadoras de vídeo virtuais, a exemplo da Netflix. Nos Estados Unidos, o jornal The New York Times digitalizou rapidamente seus mais de 150 anos de história em tempo recorde. Tudo graças à computação na nuvem. Mas os serviços da nuvem vão além do armazenamento de dados. Você pode contratar, por exemplo, uma plataforma como serviço ou um software como serviço. A empresa já te disponibiliza o software final para você utilizar. Por exemplo, o Gmail é Cloud Computing, é software como serviço. Existem uma série de serviços que são disponibilizados para pequena empresa que anteriormente teriam que ser desenvolvidos em casa, ou seja, o custo seria muito maior e o tempo de desenvolvimento também é muito maior. Então hoje você tem uma série de pacotinhos de software como serviço que eu tenho no meu site, eu uso esses pacotinhos, pego esse pacotinho e plugo aqui, pego esse pacotinho e plugo aqui. Então eu consigo colocar esse meu site no ar de uma maneira muito mais rápida. Se você tem uma ideia para um negócio novo, pode apostar. O melhor caminho para começar é pela nuvem. Acesse olhardigital.com.br e aproveite para conferir um test drive que fizemos com os principais serviços gratuitos de armazenamento na nuvem. Veja também como o mercado brasileiro está reagindo à chegada de uma grande multinacional do setor. Acesse e confira. Museus na internet não são coisa nova, mas agora eles estão ainda mais interessantes. Uma das boas novidades são as imagens das obras em 3 dimensões. Confira! Nossa primeira parada é no Museu do Louvre, em Paris, certamente um dos mais populares e visitados de todo o mundo. Nas visitas online oferecidas, você pode conhecer boa parte do acervo que na visão digital está dividido em 7 galerias. Existe uma infinidade de esculturas e outros objetos de arte, como pinturas e desenhos para você conhecer. O mais bacana no site do Louvre é que ao entrar virtualmente em uma sala, você pode navegar em uma imagem de 360 graus e simplesmente clicar na obra que deseja ver mais de perto para ter as informações. Dá mesmo para ter um gostinho de estar lá dentro. Nas visitas virtuais do British Museum de Londres, é possível conhecer obras dos 5 continentes em um passeio pelos itens selecionados do acervo da instituição. Basta escolher por qual expedição deseja começar a visitar e curtir a viagem. Todas as fotos das obras trazem textos explicativos e também podem ser vistas em tamanho maior. É só clicar na lupinha aqui embaixo. Claro, no Museu Britânico está tudo em inglês, mas vale a visita. Também no Reino Unido, o Museu de Londres oferece uma série de coleções online. Basta escolher por onde quer começar a sua visita que as opções vão surgindo. Pesquisando nas coleções, um menu rotativo dá algumas indicações das exposições virtuais mais interessantes. Dentro de cada uma delas você encontra texto e fotos relacionados. Neste botão no canto direito da tela, você tem acesso um a um aos objetos relacionados ao tema. É informação que não acaba mais. Se você quiser ir um pouco mais longe, o State Hermitage Museum, em São Petersburgo, na Rússia, também oferece um tour virtual bem interessante.
Primeiro, você decide por qual andar quer começar a visita. O desenho esquematizado do pavimento escolhido traz números indicando as obras. Basta clicar na que deseja para ir à página com mais informações. A imagem gira 360 graus e dá para ter uma boa ideia sobre o espaço em que ela está no museu. Apesar de russo, o site tem uma versão também em inglês. Estes são apenas alguns dos museus mundo afora que oferecem um serviço de visita virtual. Se você quiser embarcar nessa viagem, seu ponto de partida é o olhardigital.com.br. Na nossa página você encontra os links para todos esses sites e ainda outros que separamos para você. Tem pelo menos uma dezena de opções. Aproveite! O Olhar Digital volta já. Hush, little baby, don't say a word. Papa's gonna buy you a mockingbird. If that mockingbird don't sing, Papa's gonna buy you a diamond ring. Quando o processador é Intel, a sua imaginação não tem limites. Confira agora o que vai rolar no Olhar Digital da semana que vem. O 3G Plus começa a chegar às operadoras brasileiras. Veja do que se trata. Junte-se a nós no Facebook. A comunidade do Olhar Digital é uma das mais ativas da web brasileira. Aqui você tem a oportunidade de tirar dúvidas com outros membros, aprender coisas novas e, é claro, ficar por dentro das novidades do Olhar Digital sempre em primeira mão. Aproveite para participar do mais recente concurso. Mande a sua sugestão para o visual da timeline do Olhar Digital. A melhor sugestão vira a cara do Olhar Digital no Facebook e ainda leva um kit do programa, com mousepad, sacola ecológica e muito mais. Participe! Domingo que vem tem mais. Olhar Digital. O futuro passa primeiro aqui. Tchau! Olhar Digital. Oferecimento: processadores Intel. hush, little baby, don't say a word. Papa's gonna buy you a mockingbird. If that mockingbird don't sing, Papa's gonna buy you a diamond ring. Quando o processador é Intel, a sua imaginação não tem limites.